Então, pô, é super legal. E o início, ô Fê, dos atendimentos? Porque aí você já tava aí, né? Você já tava aí onde você tá hoje. Profissionalmente, sim. Mas atendendo mesmo amigos e pessoas mais próximas, com 16 anos escondido, eu atendia. Tá, não, mas profissionalmente, porque muda um pouco, né? Que fica Sim. atendendo amigo. Como que foi para você esse início aí de atendimento? Porque eu acho que você deve ter atendido também um monte de tipo de pessoas querendo um monte de tipo de coisas, né? Você É, fala, meu, tem um povo que é maluco. hoje em dia, lógico, eu tenho ascendente em Áries, então de vez em quando eu fico estressado com determinadas coisas, sou ser humano. Mas hoje em dia eu coloquei na cabeça o quê? Eu tento entender que cada pessoa tem a sua particularidade e que cada pessoa tem o seu tempo de desenvolvimento. Por ter Áries, eu sou muito impaciente. Então, certas pessoas que pedem certas coisas, às vezes me deixa mesmo um pouco irritado, porque eu penso assim, nossa, tanta gente passando fome e essa pessoa preocupada com isso, tanta gente desempregada e essa pessoa preocupada com isso e tudo mais. Mas hoje em dia eu aprendi realmente a não julgar. Eu respondo o que a pessoa pergunta, se for de acordo com o baralho também, porque determinadas coisas o baralho não vai responder. Então eu respondo e eu tento orientar. O meu jogo, quando eu comecei a atender, eu queria só prever o futuro. Eu achava lindo Tá. prever o futuro. Então eu metia bala em previsão, previsão, previsão. Com o passar do tempo, eu achei isso muito fútil. Por quê? Porque eu comecei a me consultar com pessoas que só previam o meu futuro e eu começava a sair da consulta vazio, querendo outra pessoa para Ah, prever o entendi. futuro. E aí parei e falei assim, não, eu vou fazer eu sempre tive muito disso, eu vou fazer com a pessoa o que eu quero que ela faça comigo. Então, eu chego lá, na minha consulta, eu sento e eu penso, o que eu gostaria de ouvir se a pergunta fosse minha. Só que não no sentido falso, de eu inventar uma resposta. Mas eu jogo, tipo, se você chega em mim e fala assim, Felipe, eu tô querendo mudar de emprego, eu devo mudar de emprego? Eu não vou chegar em você e falar assim, sim, você deve, pronto. Não, eu vou dizer, olha, as cartas estão dizendo que sim. Só que a sua jornada vai ser difícil, porque lá nos primeiros meses você não vai se adaptar. Até você se adaptar, você vai passar por isso, vai ter uma pessoa que vai. Então, eu vou tentando puxar detalhes. Tanto que as minhas consultas de perguntas 30 minutos, dá para responder de 6 a 8 perguntas, porque cada áudio dura de 3 a 4 minutos. Porque eu vou Entendi. puxando detalhes para a pessoa sair da mesa e falar assim: caraca, eu não preciso de outra consulta hoje, porque tudo que eu queria saber eu já tive. Então, quando eu comecei a atender, tinha muito isso. Eu atraía muita gente. Como eu acertava muito as vidências, eles vinham muito pela vidência. Legal. Aí, com o passar do tempo, a gente foi afunilando. Então, hoje, a maioria dos clientes que me procuram, eles já vêm cientes de que vão levar puxão de orelha. E, ao mesmo tempo, vai ter a previsão do futuro também, porque, enfim, meu dom tá aí para isso. Mas puxa muito Ô, isso. ô Fê, tem uma pergunta interessante que eu já vi algumas pessoas falar, pessoal que faz vidência e tal. Tem pessoas que fecha com você, né, a consulta e vem para te testar. Oxe! Uma vez, quando eu tinha meu centro, um senhor, ele veio, trouxe uma pessoa para fingir que estava incorporado. E aí, na época eu incorporava, hoje em dia eu não incorporo mais porque eu, enfim, não sinto necessidade. Mas na época eu incorporava e eu lembro que veio um guia espiritual que falou umas coisas que o cara que foi me testar ficou assustado e saiu no meio da sessão, deixou o amigo dele lá. Nas cartas, sempre tem pessoas que vêm. Não vou dizer assim que eles venham. Bom, pelo menos não chegam e me dizem assim: olha, eu vim te testar. Mas muita gente, quando eu estou jogando, no final fala assim: olha, eu confesso que eu vim zero crença, eu vim porque a minha mãe pagou e ela pediu, mas eu sou ateu, eu não acredito, mas, cara, você falou coisas que só eu sei. Ainda tem um senhor que ele fala assim para mim: eu vou continuar sendo ateu, eu não acredito em nada, mas ele sempre se consulta comigo. Nossa, Sempre que vai fazer uma que coisa, louco, ele né? vem. Entendeu? Ô Fê, Então é normal. esse fato da pessoa ser ateu ou vir com uma energia descrente atrapalha na hora de você dar a previsão ou não? Não vou dizer que atrapalha, mas dá uma balançada, porque eu sou sensitivo, né? Eu sou empata. Então eu sinto o que a pessoa está sentindo. Então quando a pessoa chega, eu sei se ela está ansiosa, nervosa, triste, preocupada e tudo mais. Então quando ela vem com essa descrença, eu fico ansioso,
porque eu quero impressionar. Então, a minha mente humana fica, eu tenho que impressionar, eu tenho que impressionar. Então, o que eu faço? Eu paro, eu peço a pessoa um tempo, mas como as minhas consultas todas são online, eu não tenho consulta presencial, eu falo para a pessoa, olha, me dá 5 minutinhos, que eu vou só fazer uma oração e eu já volto e a gente começa a contar. Esse tempo que eu fiquei orando, você não vai perder. Aí eu saio, medito, faço toda uma conexão para que a minha mente humana, que quer impressionar, saia. E aí volto o campo espiritual. Não é que é ruim, sabe o que acontece, Semente? É porque uma pessoa que ela chega descrente, ela não quer nada. Ela tem as preocupações da vida, mas é como se ela colocasse um escudo e ela falasse assim, eu tenho preocupações, mas nada do que você falar vai sanar minhas preocupações. Então, o que acontece? O baralho, ele fica confuso, porque ele fica querendo atirar para todos os lados, porque você tem 1001 coisa, mas você não direcionou uma dúvida. Então, fica muito nesse sentido. Essa, na minha cabeça, essa é a energia do ateu. Porque ele cria um escudo e a gente tem que tentar penetrar esse escudo. E toda a energia é permissividade. Nós estamos aqui, eu permiti que você se conectasse a mim, você, etc. Sim. Então, nós estamos numa conexão. Se você fosse ateu e você tivesse sido obrigado a me chamar, você estaria naquela posição de defesa, no sentido de eu estou entrevistando o Felipe só porque a minha diretora mandou. Não acredito, não gosto, e eu ia sentir, então eu não ia te conseguir penetrar. É mais ou menos essa vibe. E já teve gente que, na consulta, que você chegou, falou que tinha que falar, e a pessoa falou, não, Felipe, isso aí, sei lá, não acredito não. Sabe quando a pessoa não aceita? Sabe que você tá falando a Sim. real, mas assim, Felipe, eu não acredito nisso não aceito isso que você tá falando. Ó, já aconteceu coisas semelhantes e iguais. As mesmas coisas, né, e semelhantes. Por quê? Teve pessoas que chegaram, eu falei tudo e a pessoa disse, você falou tudo errado. Nada do que você falou está acontecendo. Tá. E aí eu falei, não, é o seguinte, o baralho, ele tanto vai falar o presente e o passado, quanto ele vai falar o futuro. Se eu estou falando uma coisa aqui que não está acontecendo hoje, é sinal de que vai acontecer amanhã. E realmente acontecia, porque a pessoa depois voltava e falava assim, lembra que eu não acreditei e tal? Aconteceu. Tá. Mas acontecia, assim, muitas vezes, de eu falar, por exemplo, tem uma pessoa, eu não vou citar nome porque ela é artista de TV, e aconteceu de eu chegar nela e falar assim, olha, vai acontecer uma determinada situação, você vai brigar com uma determinada artista e essa briga vai te render um processo muito grande. E ela disse, não, impossível, porque eu não tenho contato com essa artista. E aí, beleza. Um ano se passou, na página de fofoca fez o quê? Tava lá. Saiu lá. Fulana briga com fulana e etc e tal. E aí, ela voltou. Pronto, vamos se consultar e tal. Então, tem muito disso. Da pessoa não acreditar, porque é algo que para ela parece impossível. Vamos supor que eu chegue em você e diga assim, Semente, você vai ficar milionário e você vai conseguir ajudar muitas pessoas da periferia com seus milhões. E aí você chega em mim e diga, é impossível, porque, tipo, eu não tenho um projeto grandioso, eu não quero ficar rico. Eu não quero e tal, o que eu quero só uma vida boa. Beleza. Aí vamos supor que você descobre que, sei lá, você tinha um avô milionário e não sabia, e ele aparece aí do nada e te dá uma fortuna. Entendeu? Então é muito assim. Eu digo que as cartas, elas nunca mentem. O que vai mentir ou errar é quem lê a carta. Quem interpreta o jogo pode interpretar errado, mas as cartas, elas nunca mentem. Por isso que é bom sempre ficar em constante estudo, para você sempre conseguir captar as mensagens. E nunca levar o baralho, né, o jogo, qualquer tipo de oráculo, qualquer tipo de dom. Nunca levar só no lado mercenário. Eu ganho, não vou mentir. Eu jogo, eu cobro para jogar. Só que quando eu abro o baralho, eu tenho respeito. Eu sei que eu estou cobrando pela minha hora, mas o meu baralho ele é sagrado. Então eu não abro ele para coisas tipo aleatórias e triviais como um jogo. Estou no meio de uma bebedeira, alguém manda abrir cartas e tal. Então tem todo um respeito.